Vamos continuar no nosso estudo hoje no capítulo... vamos continuar no capítulo 2, mas como João faz o espiral, nós vamos pegar hoje capítulo 13 e capítulo 4 também, que é o mesmo assunto, e o tópico de hoje é o amor. João conhecido como... A primeira epístola de João é conhecido como a carta do amor. Relembrando aonde nós paramos, e nesse texto aqui a gente também tem um bom resumo de todo o estudo passado, né? Foi bastante repetitivo o estudo da semana passada, mas João também é repetitivo nesse assunto e muito enfático, né? Uma repetição que enfatiza, que interioriza, né? Então, o que ele disse antes? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Bom, eu coloquei em amarelo algumas coisas aqui, e eu já vou explicar isso melhor, porque essa parte aqui está totalmente conectada com a próxima. Na verdade, aqui então, João está falando que nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então, conhecer a Deus é seguir os seus mandamentos, é colocar os mandamentos de Deus em prática. Mas qual é o principal dos mandamentos? E essa é a chave, né? E o link para a próxima parte. E para João isso está bem claro. João está fazendo referência a um mandamento em especial, que é o amor. Quando ele usa a palavra mandamento, nessa primeira carta, e vocês vão ver que na segunda carta também, sempre que João usa a palavra mandamento no singular, está ligado ao amor. Quer ver? 1 João 4:21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Qual é o mandamento? Né? Quando ele usa a palavra mandamento no singular, ele sempre está falando do mandamento do amor. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Agora vejam outra. E essa daqui eu coloquei na conclusão do estudo passado, e até o Frei que acabou se enganando, achou que a gente já estava na segunda epístola de João. Mas vejam, 2 João, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Muito bem, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Mas, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Vejam, então, andem em obediência aos mandamentos no plural. Mas como vocês têm ouvido desde o princípio, o mandamento, quer dizer, o principal é este, que vocês andem em amor. Portanto, João está fazendo referência, quando João fala dos mandamentos, ele tem em vista, e ele está fazendo referência de modo todo especial nesta primeira epístola, ao maior dos mandamentos, que é o mandamento do amor, né? E daí, quando nós olhamos essa próxima parte do texto, que nós não vimos na semana passada, nós então temos que olhar para o texto anterior e sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E qual é o principal? O mandamento do amor. Então, conhecemos a Deus quando conhecemos o mandamento do amor e o praticamos. Mas se alguém obedece a sua palavra, e a sua palavra é o amor, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, aquele que obedece a sua palavra, que coloca o amor em prática, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Quer dizer, quem ama, o amor de Deus está aperfeiçoado nele. E essa palavra aperfeiçoado se repete mais vezes, inclusive vai repetir em mais alguns versículos hoje. Eu vou explicar ela logo, tá? Essa palavra aperfeiçoado na língua grega tem o sentido de alcançar o seu objetivo, de cumprir o seu propósito. Então, quando nós amamos, quando nós praticamos o amor de Deus alcançou o seu propósito em nós, e o amor de Deus alcançou o seu objetivo em nós, se cumpriu em nós.
né? Então, o fato de nós amarmos é realmente a concretização do amor de Deus em nós. É o amor de Deus achando a sua completude, o seu cumprimento em nós, né? Porque Deus é amor. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Andou em amor. Então vocês vejam como tudo está ligado. Vamos na sequência agora. Veja como ele continua. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Parece meio confuso, porque ele começa dizendo: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E depois ele diz: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro. Parece que ele está se contradizendo. É um mandamento antigo ou é um mandamento novo, né? Não lhes escrevo um mandamento novo, quer dizer, é um mandamento antigo, mas ao mesmo tempo é novo. Como é que a gente entende isso? Vamos começar pela primeira parte. Não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Na verdade, e o mandamento é o mandamento do amor. Deixa eu adiantar para vocês o que vai vir nos próximos 2 versículos. O versículo 9, por exemplo, João vai dizer: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Mas quem ama o seu irmão permanece na luz. Então, o mandamento é o amor, né? Esse mandamento antigo e novo é o amor. Então, por que ele é antigo? Ele é antigo porque ele já estava no Antigo Testamento, né? Ele não é novo, ele já estava no Antigo Testamento. Quando o fariseu quis colocar Jesus à prova e perguntou: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o resumo dos mandamentos? Jesus resumiu os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia, Moisés, né? Ou seja, desde o princípio. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Então o resumo dos 10 mandamentos é o amor, sempre foi. Portanto, esse mandamento do amor não é um mandamento novo, é um mandamento antigo desde o início do mundo. Quando Deus começou a se manifestar e quando Deus deu os mandamentos, o resumo dos mandamentos é o amor. O resumo de toda a segunda parte dos mandamentos: não matarás, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não furtarás, não cobiçarás. Tudo isso, o princípio por detrás dos mandamentos, que às vezes a gente não consegue ver, né? A gente está muito concentrado no não, 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 mas o princípio por trás dos mandamentos é amor ao próximo. Então não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Deus sempre nos dirigiu ao amor ao próximo. Agora, então, qual é a novidade? O que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele em Cristo e em vocês. Qual é a novidade desse mandamento, então? Vejam o que João diz em João 13:34. Jesus falando: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então vejam, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros já é o mandamento antigo. Qual é a novidade? Como eu os amei. Agora a luz chegou ao mundo, né? A vida chegou ao mundo, a luz chegou ao mundo, como João já está falando no primeiro capítulo da epístola, né? E qual é a novidade? Como eu os amei, diz Jesus. Vocês devem amar-se uns aos outros. A novidade agora é: amem uns aos outros como eu vos amei. E, meus irmãos, aqui está a correta motivação. E enquanto a gente não pega essa correta motivação, é difícil o amor, ou é difícil amar de uma forma desprendida. Esse é o princípio: como eu os amei. Como eu os amei. Qual é o
padrão? Qual é o modelo? Jesus, né? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por que isso é tão importante? Porque se a gente... a mesma questão aqui vale para o perdão. Os membros aqui da igreja de Itararé já me ouviram falar isso diversas vezes. Sempre que eu falo sobre perdão, eu falo sobre isso. Perdão, para você perdoar, você não pode ficar olhando para o outro, para o que o outro fez, se o outro merece ou não merece, para a questão de justiça. Enquanto você ficar olhando para outra pessoa, se ela merece ou não merece, se é justo ou não é justo perdoar, você está olhando só para ela. E daí você entra nesses questionamentos de merecimento e de justiça. E talvez você nunca vai perdoar, porque a outra pessoa não merece o seu perdão, porque olha tudo que ele já fez ou faz, né? Para quem você tem que olhar? E a mesma questão é pro perdão, porque Deus vai falar a mesma coisa. Assim como eu vos perdoei, perdoai-vos uns aos outros. Entende? Assim como eu vos perdoei, qual é o modelo e qual é a fonte? É Deus. Assim como eu vos perdoei, perdoai uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros, diz Jesus. Então, para nós estendermos este amor, assim como para a gente estender o perdão aos outros, a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para Jesus. Para o que Jesus fez por mim, para o que Jesus me ensina, assim como eu vos amei, como Jesus me ama. Jesus me ama imerecidamente, eu não mereço o seu amor. Eu vivo pisando na bola, eu vivo pecando. E Jesus sempre me perdoa, e Jesus me ama com esse amor imerecido. Portanto, o modelo é Jesus e olhar para Jesus, assim como eu vos amei, como Jesus me ama. E é assim que eu vou amar o outro. Jesus me ama imerecidamente, eu vou amar o outro imerecidamente, né? Jesus não pergunta se eu sou justo para me perdoar, ele me perdoa. Então, essa é a questão. E a gente, isso tem que acontecer, e a gente tem que pegar essa moral da história. E essa é a novidade desse mandamento que é antigo. O mandamento do amor é antigo, mas essa é a novidade. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus é a fonte. É nele que nós buscamos, né? Como Jesus me ama, e como Jesus me ama, e de acordo com o amor que eu recebo de Jesus, é o modo como eu quero amar e estender o amor para os outros. Jesus é o modelo, né? E outra coisa, Jesus diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Uma das coisas que mais agregou ou chamou a atenção das primeiras comunidades cristãs, na época dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, era o que os outros falavam: vede como se amam. O que chamava a atenção nas primeiras comunidades cristãs é: vede como se amam, o amor de uns para com os outros. E isso era a isca, e isso chamava a atenção dos outros. Veja como eles se amam. E a partir desse amor, eles podiam falar da fonte do amor. E os primeiros cristãos podiam falar para os outros por que eles se amavam dessa forma, e por que esse amor era um amor imerecido de uns para com os outros, um amor que se doava uns para com os outros, porque esse é assim como eu vos amei. É assim que Jesus nos ama e é assim que nós os amamos. Então aí estava a deixa para falar de Jesus e do amor de Jesus por eles, né? Mas o que chamava a atenção era o amor, né? Então o amor chama a atenção. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, continuando, vejam o versículo 9 a 11, agora João pega um pouquinho pesado e mostra uma contradição, às vezes essa ilusão que se tem. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas.
e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. E o ódio cega. O ódio literalmente cega a pessoa. E é uma escuridão, ela não sabe para onde ela está indo. E veja como isso é absolutamente o contrário do que Deus. E logo na sequência nós vamos ver que Deus é amor. Né? E quem odeia o seu irmão não está em Deus, porque Deus é amor. Mas aqui já começa. Para quem tem acompanhado os nossos estudos, todos os estudos até agora, vai lembrar que João começou dizendo que Deus é vida, continuou dizendo que Deus é luz, e agora João está dizendo que Deus é amor. Deus é vida, Deus é luz e Deus é amor. Agora, quem odeia, e aqui está o princípio, quem afirma estar na luz de Deus, né? Mas odeia o seu irmão, está nas trevas, porque se Deus é luz, o ódio é o contrário de Deus, porque Deus é amor, Deus é luz, Deus é amor. E o ódio é o contrário do amor. E é o contrário da luz também, porque se Deus é luz e Deus é amor, o ódio é o afastamento de Deus, é o afastamento do amor. Então quem afirma estar na luz, estar em Deus, né? Mas odeia o seu irmão, na verdade, continua nas trevas, está mostrando o quão distante está de Deus, porque Deus é luz e amor. Então, o ódio, né, é o afastamento de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da luz, e o nosso coração se enche de trevas, e os nossos olhos são cegados pelo ódio, pelo desamor. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, na verdade está nas trevas, distante de Deus, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João capítulo 3, versículo 11 a 15, vejam como ele aplica agora isso até para a morte. Deus é vida, e o contrário dessa vida é a morte. Vejam isso em Caim. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aplicando o versículo anterior, vejam, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. E foi o que aconteceu com Caim, né? Seus olhos cegos de raiva, de ódio, matou o seu irmão. Trevas, completa trevas, né? Caim é o exemplo negativo de uma pessoa nas trevas, uma pessoa que odeia o seu irmão e que mata e que tira a vida do seu irmão, né? Agora vejam a continuação. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Já passamos da morte para a vida. Aqui é morte espiritual e vida espiritual, né? Aquela questão de Nicodemos, quando Nicodemos tem aquela conversa com Jesus, e Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E Nicodemos diz: como eu vou nascer de novo sendo já velho, né? E Jesus diz, né, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É esse novo nascimento. E sabemos que passamos da morte espiritual para a vida espiritual porque amamos os nossos irmãos. Porque quando nós passamos para a vida espiritual, né, o Espírito Santo começa a agir em nós, e Deus começa a agir em nós, e Deus é luz, e Deus é amor. Então, vem para dentro da nossa vida esse amor, né? Deus, vem o amor. E amamos, começamos a amar os nossos irmãos. Então, quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E essa questão do quem odeia o seu irmão é assassino. Vejam como isso faz total sentido. Quando Jesus está falando sobre o adultério,
lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, aquele que olha para uma mulher, que olha para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Portanto, o pensamento, né, de adultério já é adultério para Jesus e para Deus. E da mesma forma, quem odeia o seu irmão é assassino. O ódio, esse ódio de coração, vejam que esse ódio até se exprime em palavras, porque muitas vezes as pessoas que odeiam dizem assim, essa pessoa morreu para mim, né? Eu risquei essa pessoa da minha vida, eu nunca mais quero vê-la na minha frente, tá vendo? Eu nunca mais quero vê-la, eu risquei essa pessoa da minha vida, né? Essa pessoa morreu para mim. Sim, porque o ódio faz você matar a pessoa, né? Nos pensamentos e no coração. E Deus, que sabe os nossos pensamentos e nosso coração, Deus sabe, né, que no nosso coração nós já matamos essa pessoa. E para Deus, esse ódio já é um assassinato. Quem odeia o seu irmão é assassino, né? É pensamentos, palavras e ações. Deus não nos julga só pelas ações, Deus nos julga também pelos pensamentos, né? Quando nós, nos pensamentos, odiamos e matamos as pessoas, os nossos pensamentos, ou queremos tudo que é de mal para a pessoa, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. Você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. É necessário o arrependimento, né? O arrependimento para reconhecer esse erro e pedir perdão de Deus. E quem reconhece o seu erro e pede o perdão de Deus, acha esse Deus gracioso, conforme nós já vimos nos textos anteriores. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, purificar-nos de toda injustiça. Em Deus nós sempre achamos o perdão e a sua misericórdia, mas nós precisamos nos flagrar que o ódio é o contrário de Deus e que quem odeia está afastado de Deus, né? E está praticando assassinato em seus pensamentos, em seu coração, e não tem a vida eterna em si mesmo. Vamos pular para o capítulo 4, porque aqui, e só relembrem, vejam então esse espiral, né? João, ele tende a se repetir, ele vai repetindo as ideias, então ele aborda a ideia, sai dela e no capítulo seguinte ele aborda de novo a ideia, sai dela e aborda a nova ideia. Então é um espiral, tá? Por isso, esse assunto do amor, ele entra em uns 14 versículos no capítulo 3, em mais uns 14 versículos no capítulo 4, e eu estou juntando isso tudo num estudo só, tá? Então vamos pular para o capítulo 4, né? Nesse espiral, o que ele vai falar sobre o amor agora no capítulo 4? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então vejam como João trabalha esse assunto. E, novamente, não é João está escrevendo, mas está escrevendo inspirado por Deus, e como nós vimos lá no início do texto, o que João está escrevendo é o que ele viu e ouviu do próprio Senhor Jesus, né? A gente já teve diversas provas disso. E deixa eu relembrar vocês. Então, por mais que João esteja montando e dizendo essas palavras, o que ele está mostrando é o que Jesus ensinou, né? O que ouvimos e vimos em Jesus, diz João no capítulo 1. Então, vejam, se nós voltarmos lá para Mateus capítulo 5 a 8, o Sermão do Monte, o que Jesus vai dizer lá? Mateus capítulo 5, do homicídio. E Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Não é isso? Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Portanto, vejam, não são palavras de João. O que João está falando aqui na primeira epístola de João é o que ele ouviu e viu de Jesus. Jesus vai dizer assim, para que vocês sejam filhos do Pai Celeste, porque o Pai Celeste faz o sol raiar sobre maus e bons e vir chuvas
sobre justos e injustos. Então essa questão, é assim que o Pai de vocês é, né? O Pai faz vir o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Se alguém te bater na face direita, volte-lhe à esquerda. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Vejam, essa ideia de João, que não é de João, é de Jesus, né? E vejam, então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, né? Eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E essa contradição, né? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Então vejam como ele vem trabalhando. Eu vou repetir para vocês. No capítulo 1, ele disse o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Afirmar que tem comunhão com Deus, mas andar nas trevas, está mentindo para si mesmo, para os outros e para si mesmo, né? Quem tem comunhão com Deus quer andar na luz. No capítulo 2, ele disse assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz eu conheço a Deus, mas não coloca os mandamentos em prática, não se preocupa em guardar os mandamentos de Deus e andar nos mandamentos de Deus, é mentiroso. Então veja, e agora ele vai aplicar isso para o amor, dizer: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Novamente, ele está trabalhando. Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. E se você não ama e odeia, você não está em Deus. E você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você não está na luz de Deus, porque Deus é amor, né? E o ódio é trevas. E o ódio é morte. Então, vejam essa contradição que João está trabalhando aqui, né? Vamos continuar. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui está uma das definições de Deus, né? Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não pode dizer que está em comunhão com Deus. Isso é mentira, porque Deus é amor, né? Quem não ama não pode dizer que está na luz, porque Deus é luz e Deus é amor. É uma contradição. E, infelizmente, às vezes é uma contradição que muitos cristãos se acham e que muitos cristãos vivem. Vão para a igreja, né? Todo domingo, às vezes, mas odeiam perpetuamente pessoas e odeiam perpetuamente gente da família, odeiam perpetuamente alguém que há muito tempo atrás fez alguma coisa. E continuam indo na igreja, e é tipo os fariseus que achavam que estava tudo bem com eles, porque eles respeitavam as leis de Deus lá, mas daí Jesus diz para eles: olha, misericórdia quero e não holocaustos. Não adianta vocês me oferecer holocaustos, eu quero misericórdia, eu quero esse amor. E essa é a questão, amor. Então, às vezes, a gente tem que cuidar para e fazer uma autoanálise. Quando nós olhamos um texto desse, é uma repreensão, é uma chamada para nossa reflexão. Tem alguém que eu estou odiando, tem alguém que eu estou com raiva e ainda não perdoei e não estou estendendo amor. Porque, vejam, quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Então, cuidado com a contradição de vida. Achar que, não, tá tudo bem, eu vou na igreja, eu amo a Deus, mas continuo odiando os outros, ou odiando pessoas. Deus é amor. Essa é uma contradição de vida. Deus é amor. O ódio é contrário a Deus. Se você continua no ódio, você não está próximo de Deus. Você está distanciado de Deus, né? Completamente distante de Deus, completamente distante da luz, e está vivendo uma vida de contradição, na verdade, diante de Deus, né? E cuidado para não mentir para si mesmo. 3 vezes João diz assim: olha,
Quem diz que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, é mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não cumpre os seus mandamentos, e o principal mandamento é o amor, né? Quem diz, eu o conheço, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. E aqui de novo, né? No anterior aqui, ó. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Então a gente tem que cuidar para não estar mentindo para nós mesmos, nos enganando nós mesmos. A gente vai na igreja bonitinho no domingo, a gente lê a Bíblia em casa, mas a gente não está disposto a estender o perdão de Deus, e a gente não está disposto a amar como Ele nos amou. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E Ele nos ama misericordiosamente, Ele nos ama imerecidamente, mas a gente não está disposto a estender esse amor imerecido, né, para os outros também, amar os outros como Jesus os ama. Então essa contradição e essa mentira, essa falsidade que às vezes a gente mesmo pode estar andando nela, né? Então uma autorreflexão, e se alguém está odiando e está com raiva e tal, vai, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Há sim perdão para você, meu irmão ou minha irmã. Há perdão para você, busque esse perdão, vá para Jesus, coloque aos pés da cruz o que você está sentindo e peça para que Ele te ajude a estender para os outros, né, o que Ele te dá, o amor que Ele te dá, né? Trabalhe isso em você. Essa questão eu copiei uma frase de um livro que eu li hoje à tarde. Um cristão sem amor, professar que conhece a Deus e que é filho de Deus, é como ter a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro cuja língua não pode entender nem falar. Quer dizer, se tem um estrangeiro que eu não consigo nem entender ele e nem falar com ele, como é que eu posso ser amigo íntimo dele, né? E assim com Deus. Se eu odeio, eu não estou falando a língua de Deus. Eu não estou entendendo Deus, porque Deus é amor, né? Então é uma contradição. Ou como ter nascido de pais com quem não tem a menor semelhança. E essa questão, eu sou um filho de Deus e eu me identifico como um filho de Deus, mas eu não faço, né? Eu não ando e não faço o que Deus faz. Ou pelo menos Deus é amor e eu odeio. Então é um filho sem semelhança com o pai, né? Então não está em comunhão. O ódio é ao contrário de Deus, né? O ódio é ao contrário, Deus é amor e o ódio é ao contrário de Deus. E nós somos, como filhos de Deus, nós queremos, é aí que Jesus diz, novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E agora eu quero entrar na motivação, tá? Aqui está a motivação, a essência do amor. 1 João 4,9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Por que Deus mandou o seu Filho ao mundo? Porque nós merecemos? Não. Adão e Eva pecaram. E de Adão e Eva em diante, todos pecaram, né? E essa é a humanidade. A humanidade merece o amor de Deus? Não, a humanidade não merece o amor de Deus. Mas Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Foi um amor imerecido que Deus teve em mandar o seu Filho. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E esta é a motivação, tá? Quem não entende esta motivação vai continuar odiando os outros. Esta é a motivação
cristã, essa é a motivação do Filho de Deus, esta é a motivação daquele que tem a luz de Deus brilhando no seu coração. Deus nos amou imerecidamente. E sem que nós merecêssemos, Ele mandou o seu Filho ao mundo para morrer, para se sacrificar por nós. E este é o amor. Não que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros desta forma. Amar uns aos outros imerecidamente. Não nos perguntando se fulano ou ciclano merece. Não é assim que Deus nos ama. Deus nos amou imerecidamente. Eu gosto sempre de frisar, isso é o significado da palavra graça na Bíblia. Graça significa amor imerecido. Amor imerecido. É isso que resume o amor de Deus, o amor imerecido. Deus nos ama imerecidamente. Sem que nós tivéssemos merecido absolutamente nada, estando nós nos nossos pecados, nos nossos delitos, diz Efésios capítulo 2, né? Nós somos pecadores, continuamos pisando na bola, já pisamos na bola diversas vezes, nós somos pecadores e Deus continua nos amando. E Ele nos amando imerecidamente e se sacrificando por nós. E, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros dessa forma imerecida, dando aos outros o que nós recebemos de Deus. Esse amor que nós recebemos de Deus, nós damos aos outros, um amor imerecido. Por mais que os outros pisem na bola conosco, nós os amamos como Deus nos ama, né? De uma forma imerecida. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai ter a motivação correta para amar, né? Nós queremos, como filhos do Pai, nós queremos ser como o Pai. Nós queremos ser como Jesus, né? Andar nos seus passos. Andar como Ele andou, diz o capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. E Jesus andou em amor, né? E Ele foi a maior prova, a prova viva do amor. Veio ao mundo e se sacrificou por quem não merecia, por mim e por ti. E o amor é isso, a gente entender o que Ele fez por nós e nós queremos estendermos para os outros o que nós recebemos dele. E agora vejam, 1 João 3, 16 a 21. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Veja que é uma repetição. Nesse texto aqui ele falou, nisso consiste o amor de Deus, né? O Pai, que enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver nele, né? Não fomos nós que amamos, mas Deus nos amou. E aqui nós vemos agora concentrado em Jesus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nós. O que é amar? Amar é estar disposto a dar a vida pelos outros, assim como Jesus deu a sua vida por nós. Imerecidamente, não esperando que o outro mereça, imerecidamente. Foi assim que Deus deu a sua vida por nós, de uma forma imerecida. Ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós, se sacrificou por nós. E o amor cristão, o amor que brota do amor de Deus é um amor sacrificial. Pensem nisso, amor que tem sacrifício sim. Às vezes a gente não quer amar sem sacrifícios, mas o amor tem sacrifícios. O amor de Jesus foi um amor sacrificial, um amor com sacrifícios. Ele amou-nos de tal forma que se sacrificou por nós, né? E esse é o amor que nós devemos estar dispostos a oferecer, esse amor que recebemos. Devemos dar a nossa vida também por nossos irmãos, amar a tal ponto, né? Um amor sacrificial. E aqui eu quero encerrar com esse texto,
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Enquanto o ódio quer o mal e a morte, o amor quer tanto a vida do outro que é capaz de sacrificar-se. Isso é altruísmo, né? O amor de Jesus foi um amor altruísta, um amor que não pensou em si mesmo, um amor que pensou em nós, né? No próximo, em nós. É um amor com sacrifício, né? Enquanto o ódio quer o mal e a morte, o amor quer tanto a vida do próximo que é capaz de sacrificar-se. O ódio origina-se no diabo, no pecado, leva ao homicídio e todo tipo de prejuízo e mal. O seu protótipo é Caim. Ele caracteriza o mundo. Então o ódio origina-se no diabo. Vejam, se você odeia, você está seguindo muito mais o diabo do que Deus, porque Deus é amor e Deus é luz. Então o ódio origina-se no diabo, no pecado, né? Quando a gente odeia, o que está falando mais alto é o diabo e é o pecado em nós. Jamais é Deus, porque Deus é amor. Vamos pensar nisso, né? O ódio origina-se no diabo, leva ao homicídio, Caim, né? A todo tipo de prejuízo e mal, não faz bem nenhum. O ódio não faz bem, o ódio nunca faz bem. O ódio sempre causa mal, desde de problemas psicológicos, de problemas corporais, como diversas doenças, até morte, né? E mal-estares, e desunião de família, e desunião com outras pessoas. O ódio nunca leva a nada bom. Aí vocês podem ver, ele vem do diabo, ele vem do pecado, né? Seu protótipo é Caim, né? Caim, pelo ódio, cego pelo ódio, pelas trevas, matou o seu irmão. E ele caracteriza o mundo, né? O mundo está nesse ódio. Agora, vejam o contrário. O amor origina-se em Deus, leva ao altruísmo, que é o contrário de egoísmo, a pensar no próximo, não só pensar em mim mesmo, não só pensar no meu bem, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. O amor leva ao altruísmo, a pensar no bem do outro, a pensar no outro, né? Não só em mim mesmo. Leva ao sacrifício próprio, assim como Cristo se sacrificou por nós, nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem do próximo. E o seu protótipo é Cristo. Jesus é o protótipo desse amor. E o amor caracteriza a igreja. Enquanto o ódio caracteriza o mundo afastado de Deus, o amor é a característica da igreja de Deus na terra. Tá? Então vejam como é contraditório, né? Contrário. O ódio produz morte e trevas, o amor produz vida e luz. Deus é vida, Deus é luz e Deus é amor. Devemos andar como ele andou. Diz o capítulo 2, versículo 6. Devemos andar como ele andou. Devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida, seguir o seu exemplo, andar como Jesus andou, andar em amor. E aqui, o amor, na prática, para terminar, uma das evidências dos frutos do amor. Se alguém tiver recursos materiais, diz João, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sempre aqui, vou repetir novamente essas três, né? Se afirmamos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Se dizemos, eu o conheço, mas não obedecemos seus mandamentos, mentimos. E se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, mentimos. Essa contradição. Filhinhos, não amemos apenas de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. Um amor em ação, assim como Jesus agiu. Jesus se sacrificou por nós. Jesus nos amou a ponto de vir ao mundo sacrificar por nós. Então, esse amor tem que ser um amor
prático, né? Um amor posto em ação, não só uma teoria, mas um amor que de fato tem comunhão com Deus, um amor que de fato conhece o amor de Deus e um amor que quer viver esse amor de Deus na prática da nossa vida. Então hoje tivemos aí um resumo de 33%, mais ou menos um terço da carta de João. Por isso que João, a primeira epístola de João é chamada de a carta do amor. João bate bastante nessa tecla do amor, que é o assunto que Jesus também bateu no Sermão do Monte. Jesus bateu bastante nessa tecla e esse é o principal, né? Deus é amor e o amor ao próximo é o resumo dos 10 mandamentos também. Então nós estamos aí no assunto principal e ele ocupa pelo menos um terço dessa primeira epístola de João. E esses textos, né, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é um texto famosíssimo e um texto importantíssimo, né? E ele está na primeira epístola de João. Então a primeira epístola de João é chamada de a carta do amor. E foi bom a gente ter dado novamente uma olhada, relembrado essa importância de vivermos em amor.